O ChatGPT está prestes a mudar mais do que em qualquer outro momento desde 2022, e o objetivo da OpenAI é óbvio: transformá-lo na principal camada de IA para a sua vida digital. E o momento de estudo: o Codex está explodindo, a Anthropic avança no mercado de desenvolvedores, a OpenAI busca garantir seu futuro em chips e o ChatGPT vira a porta de entrada de toda a estratégia. De acordo com vários relatos, a OpenAI está se preparando para lançar uma grande reformulação do ChatGPT nas próximas semanas. E o objetivo é transformar o ChatGPT de um lugar onde as pessoas fazem perguntas em algo muito mais próximo de uma IA completa. Super aplicativo com ferramentas de programação, geração de imagens, aplicativos de terceiros, automação de trabalho, agendamento pessoal, serviços empresariais e agentes que realizam tarefas para os usuários. Um dos funcionários seniores deles literalmente disse: "A era de usar IA apenas para conversar acabou", o que é uma declaração bastante ousada vinda da empresa que basicamente popularizou os chatbots de IA. Tibu Satya, o executivo da OpenAI responsável pelos principais produtos e plataformas, disse que a próxima versão permitirá a conexão pelo celular, desktop, web e até conversas no carro. A ideia é que o ChatGPT se torne um agente pessoal para a vida e o trabalho. Em vez de abrir um chatbot, digitar um comando, receber uma resposta e fazer o trabalho real sozinho, a visão de longo prazo é que você dê uma tarefa ao agente e ele descubra quais ferramentas usar e como concluí-la. E a parte mais importante dessa reformulação é o Codex. Codex é a ferramenta de programação da OpenAI e é um dos produtos que mais cresce dentro da empresa atualmente. A OpenAI está se preparando para integrar o Codex de forma muito mais profunda ao ChatGPT, transformando a interface normal em um portal para controle de software, tarefas de programação, automação de fluxos de trabalho e trabalho geral no computador. Alex Sivíricos, chefe de produtos empresariais da OpenAI, descreveram isso como a segunda etapa. A empresa já tem um agente inteligente que auxilia usuários a realizar tarefas no computador. O objetivo agora é ampliar essa capacidade para todos, até para quem não se considera desenvolvedor. Relatos apontam que a OpenAI lançou 6 plugins do Codex para a produção criativa, vendas e investimento em ações, permitindo que o Codex seja útil além da programação, abrangendo trabalhos de escritório, tarefas empresariais e produtividade pessoal. Para os usuários comuns, as primeiras mudanças visíveis provavelmente aparecerão no site e no aplicativo móvel do ChatGPT. A OpenAI deve incluir mais prompts, botões e acessos para direcionar usuários a ferramentas de programação, geração de imagens e apps de parceiros como Canva e Booking.com. No início, os usuários podem até escolher manualmente se o Codex ou o ChatGPT comum atenderá à solicitação. Os exemplos discutidos são bem práticos. Depois de conectar o e-mail ou o Slack, o usuário poderia editar um pedido e o Codex poderia redigir a mensagem, escolher o destinatário, preparar tudo e enviar após a confirmação. Depois de conectar um plugin de calendário, alguém poderia perguntar sobre eventos futuros ou rapidamente acessar o contexto das reuniões. Um usuário pode configurar um fluxo que, às 8 da manhã, verifica reuniões, escaneia a caixa de entrada e destaca tarefas urgentes. Essa é a verdadeira mudança, de responder perguntas para cuidar de tarefas. A visão de longo prazo de Satya vai além. Ele acredita que o período de transição com botões visíveis, prompts e seleção de ferramentas pode não durar muito tempo. O modelo precisará entender automaticamente o que o usuário quer e decidir se a tarefa será feita localmente, na nuvem, pelo Codex, por um plugin ou outra ferramenta. O usuário não deveria se preocupar com qual ferramenta faz o trabalho. Por isso, alguns veem isso como um passo inicial para o design de produto ao estilo AGI, onde a interface some gradualmente e o agente vira o verdadeiro produto. A OpenAI acredita que isso é possível devido às atualizações dos modelos. O GPT 5.5, lançado em abril deste ano, é muito melhor em tarefas de longo prazo e de múltiplas etapas do que os modelos anteriores. Ele requer menos orientação manual, dando ao Codex mais confiança para agir após instruções claras. Agora, você provavelmente percebeu quanta atenção o Claude está recebendo neste momento.
A Anthropic continua adicionando novos modelos e recursos, desde o Claude Code e Claude Artifacts até habilidades, conectores, ferramentas de design e muito mais. E sinceramente faz sentido. Claude virou uma das IAs mais úteis para transformar ideias em realidade, seja criando aplicativos, apresentações, organizando pesquisas, planejando a semana ou acelerando tarefas que exigiriam uma equipe inteira. Muitos dizem para aprender a usar o Claude, mas não explicam claramente como utilizá-lo direito. Por isso, o patrocinador de hoje promove o primeiro Cloudathon do mundo, um workshop ao vivo de 2 dias neste fim de semana, das 10 horas às 19 horas horário do leste dos Estados Unidos. É uma imersão no Claude, casos práticos de uso e mais de 10 outras ferramentas de IA, e eles estão disponibilizando mais de 1.000 vagas gratuitas por tempo limitado. Dentro do workshop, você vai aprender como usar o Claude para pesquisas aprofundadas, criar artefatos e dashboards, montar apresentações completas, configurar conectores como o Indeed para busca de empregos, criar GPTs e agentes personalizados, e usar ferramentas de IA para visuais, vídeos e automação. E você também terá bônus como códigos Claude, biblioteca de prompts e construtor personalizado de kit de ferramentas de IA. O link está na descrição ou escaneie o QR Code para participar antes que as vagas acabem. Tudo bem, agora de volta ao vídeo. Mitch Trojanowski, cofundador da Besys, teria dito que, com o GPT 5.5, as vantagens do Codex se tornaram grandes demais para serem ignoradas. Esse ponto é importante porque agentes de programação precisam confiar. Desenvolvedores ainda hesitam em dar controle total de código à IA, mas cada vez mais confiam em entregar um plano ao Codex e deixar que ele finalize o trabalho. Varun Rao, engenheiro da Notion, contou que enquanto ele e colegas criavam uma ferramenta, o Codex corrigia discretamente um bug todas as vezes. Eles só notaram o bug semanas depois ao usar outros agentes que não corrigiam automaticamente. Isso faz a ferramenta parecer parte do trabalho, não uma novidade. A OpenAI facilitou o acesso ao lançar o app de desktop do Codex em fevereiro. Isso fazia sentido porque o Claude Code, ferramenta de programação concorrente da Anthropic, era usado originalmente via terminal de linha de comando. Isso é bom para desenvolvedores experientes, mas cria uma grande barreira para usuários comuns. Um aplicativo desktop oferece ao Codex uma interface gráfica familiar e auxilia usuários avançados que usam vários agentes simultaneamente. Max Schoening, um gerente de produto da Notion, supostamente gosta de iniciar uma tarefa no Codex em um computador e verificar o progresso depois no aplicativo móvel, que é exatamente o comportamento de agente em segundo plano que a OpenAI quer normalizar. Os números por trás do Codex mostram por que a OpenAI pressiona tão agressivamente. Em maio, o interesse de busca no Google pelo Codex da OpenAI teria atingido recorde e superado o Claude Code. Desde o lançamento do app para desktop, a base de usuários do Codex aumentou 6 vezes em menos de 2 meses. Usuários ativos semanais passaram de 5 milhões no fim de maio. Sam Altman afirmou que o uso do Codex cresce 5% ao dia, e Greg Brockman disse que a receita do Codex Enterprise 50% semanalmente. A OpenAI possui quase 1 bilhão de usuários do ChatGPT, ou mais de 900 milhões em nível de consumidor, segundo relatórios, mas a maioria ainda utiliza o serviço gratuitamente. Culturalmente, isso é uma vitória enorme. Financeiramente, isso deixa a OpenAI com um grande problema de monetização. O ChatGPT virou um dos maiores produtos de software da história, mas agora a empresa precisa mostrar aos investidores que sua grande base de usuários pode gerar receita recorrente e relevante. Por isso, a conversa sempre retorna aos clientes corporativos. Cerca de 2 milhões de empresas usam produtos da OpenAI e, segundo relatos, representam cerca de 40% da receita da empresa. A empresa prevê que essa participação chegue a 50% até o fim do ano. O Codex faz parte do plano, pois ferramentas de programação e agentes de produtividade são mais vendáveis para empresas do que bate-papo casual, o que justifica decisões recentes de produtos da OpenAI. Em janeiro de 2025, a OpenAI lançou o Operator, agente projetado para usar o navegador como um humano, realizando tarefas como reservar passagens ou fazer compras online.
A ideia parecia poderosa, mas a diretoria percebeu que fazer a IA imitar cliques humanos em sites é ineficiente. Sadio afirmou que programar é uma forma mais eficiente da IA, executar tarefas como criar planilhas complexas no computador. Se o código é a melhor interface para tarefas, o Codex vai além de uma ferramenta para desenvolvedores. Ele se torna a base para um agente de IA geral. E é aqui que a Anthropic entra na história. A decisão da OpenAI foi impulsionada, pelo menos em parte, pela concorrência da Anthropic. A rivalidade ficou mais séria no outono de 2024, quando avaliações internas sugeriram que os modelos da Anthropic haviam superado a OpenAI em capacidade de programação. Então, em fevereiro de 2025, a Anthropic lançou a versão de prévia do Claude Code e a OpenAI percebeu que uma concorrente menor havia ultrapassado em uma das categorias mais importantes da IA. Para a OpenAI, perder em programação é um grande problema, pois está ligado à sua crença no progresso da IA. Se a IA consegue escrever códigos melhores, ela pode acelerar a pesquisa em IA, a infraestrutura, o desenvolvimento de produtos, o trabalho de segurança e, eventualmente, a corrida rumo à superinteligência. Ficar para trás em programação é ficar para trás na área talvez mais importante. Jenny Shaw, uma ex-pesquisadora da OpenAI e agora sócia da Leonis Capital, descreveu essa mudança de uma forma muito interessante. Há cerca de um ano, a OpenAI estava totalmente focada em perseguir o grande sonho, enquanto a Anthropic estava mais preocupada em ganhar dinheiro primeiro. Agora, os dois caminhos estão convergindo porque ambas as empresas estão se movendo em direção a expectativas de IPO e os investidores estão muito focados na receita. A OpenAI criou uma equipe de pesquisa e desenvolvimento do Codex, liderada por Satya, com grande autonomia, e tornou o código open source para receber feedback dos usuários. Depois, a estrutura mudou. Em janeiro, a OpenAI reorganizou as equipes de produto em torno dos pesquisadores de modelos. Em maio, ela uniu as equipes do ChatGPT, Codex e API em um único departamento central de produto e plataforma, sob o comando de Satya. Esse tipo de reestruturação costuma desviar recursos de alguns projetos, levando ao sacrifício de certos produtos para o consumidor. O recurso de finalização de compras do ChatGPT foi colocado em espera, e o Sora, o produto de geração de vídeos lançado há menos de um ano, teria sido encerrado. A estratégia é clara: focar recursos em ferramentas empresariais, agentes de codificação e serviços pagos. Enquanto isso, a Anthropic pressiona forte do outro lado. A receita anualizada da Anthropic teria alcançado 47 bilhões de dólares em maio, impulsionada pelo Claude Code e Claude Cowork, que atraem desenvolvedores e empresas. A receita anualizada da OpenAI teria ultrapassado 30 bilhões de dólares após ter anunciado anteriormente 25 bilhões de dólares em março. Embora os números exatos exijam cautela, a direção é clara. Os laboratórios de IA disputam receita, desenvolvedores, adoção empresarial e a camada de agentes simultaneamente. Em 7 de junho, relatos informaram que Clive Chan, funcionário número 002 do projeto de chips da OpenAI, anunciou no X que deixou a empresa e se juntou à Anthropic. Chan trabalhou 2 anos na OpenAI, sendo a segunda pessoa da equipe de hardware. Ele acompanhou o início do projeto de chips e elogiou a equipe como uma das melhores de design de chips do mundo. Ainda assim, ele disse que não conseguia deixar de lado o desejo de escalar uma nova montanha desde o início, então escolheu a Anthropic. Ele disse que o talento, os valores e a ambição da Anthropic o impressionaram profundamente. Sentiu que o ritmo de trabalho era intenso após apenas alguns dias e resumiu tudo em uma frase: é hora de construir. Ao ser questionado sobre o projeto de chips da OpenAI, ele afirmou não poder revelar, além do que já foi divulgado publicamente. Ele apontou para o blog da cooperação entre OpenAI e Broadcom, de outubro de 2025, onde as duas empresas descreveram um sistema de aceleradores de IA de 10 gigawatts, projetado pela OpenAI. A OpenAI é responsável pelo design dos chips e do sistema, enquanto a Broadcom cuida do desenvolvimento e implantação dos aceleradores e da rede. Os primeiros hacks devem chegar na segunda metade de 2026 e o projeto vai até o fim de 2029. O histórico de Chan explica por que a mudança chamou a atenção.
Ele se formou na Universidade de Waterloo. Em 2021, ajudou a construir organizações ligadas ao Canadian Hyperloop e trabalhou ou fez estágio no Google, SpaceX, Quora, Tesla e OpenAI. Seu trabalho envolveu infraestrutura de aprendizado de máquina, projetos de motores de foguete líquidos, otimização de GPU, agendamento de clusters, software de data center, infraestrutura de treinamento, multiplicação de matrizes, análise offline, desempenho de hardware e o esforço da OpenAI em chips de IA. Sua ida para a Anthropic simbolizou ainda mais a intensificação da rivalidade. Funcionários da Anthropic o receberam publicamente, enquanto pessoas na internet brincaram que todo post de "decidi sair da OpenAI" agora parece terminar com Anthropic. Outros compararam a sair do Real Madrid para o Barcelona, enquanto alguns questionaram a ideia de começar de baixo, pois a avaliação da Anthropic estaria perto de $1 trilhão após uma grande rodada Série H. E enquanto a OpenAI tenta transformar o ChatGPT em uma plataforma de agentes mais poderosa, ela também está lidando com o risco que vem ao dar à IA mais acesso ao mundo externo. É aí que entra o modo de bloqueio. A OpenAI anunciou recentemente esse recurso para usuários e organizações que lidam com dados sensíveis. O objetivo é reduzir os riscos de injeção de prompt, um dos maiores problemas de segurança para agentes de IA. Ataque de injeção de prompt ocorre quando instruções maliciosas são ocultadas em conteúdos lidos pela IA, como páginas da web, documentos, mensagens ou fontes externas. Se a IA obedecer, pode vazar dados, usar ferramentas indevidamente ou agir de formas não previstas pelo usuário. O modo de bloqueio é uma versão restrita do ChatGPT para trabalhos sensíveis. Ele desativa a navegação web, exibição e resposta de imagens, pesquisas avançadas, funções de agente, conexão em rede e geração de código no Canvas e downloads de arquivos. A OpenAI diz que o modo não é destinado para todos. Projetado para quem busca proteção mais rígida contra riscos de exfiltração de dados por injeção de prompts. Então essa nova reformulação do ChatGPT é realmente sobre 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. A OpenAI está tentando transformar sua enorme base de usuários gratuitos em demanda paga por produtividade, usando o Codex como motor por trás dessa mudança. Competindo com a Anthropic em um mercado onde agentes de programação, receita corporativa, chips de IA e talentos técnicos disputam o mesmo espaço. A antiga caixa de chat popularizou o ChatGPT. Agora, estão desenvolvendo uma versão para que pessoas e empresas realmente queiram pagar por ele. Se quiser mais sobre ciência, espaço e tecnologia, lançamos um canal só para isso. Os links estão na descrição. Confira. Inscreva-se se isso fez você repensar o quão rápido tudo isso está realmente avançando. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.